Olá, hoje será apresentado o trabalho 2 de sistemas distribuídos. Os integrantes são Francisco, Gustavo e José, e o algoritmo que será apresentado é o algoritmo centralizado. Então aqui foi criado 3 vetores, um deles para guardar a lista de processos, outro para guardar a lista de threads e outro para guardar a lista dos processos que estão necessitando do recurso. É criado um booleano para poder controlar se o recurso está sendo utilizado ou não, e é criado uma variável inteira para guardar o PID do processo atual que está utilizando o recurso. Caso esse recurso não esteja sendo utilizado, será armazenado zero nessa variável aqui para guardar o PID do processo. Aqui no método main é chamado o método do while. O do while tem como objetivo fazer uma pausa de acordo com os segundos que é passado como parâmetro e chamar a função de acordo com o nome da função que é passada como parâmetro. Então é chamada a função createNew. O objetivo dessa função createNew é gerar um ID randomicamente, verificar se esse ID não existe na lista. Caso ele exista, ele gera um ID randomicamente até que essa necessidade seja atendida. Ele pega o master da lista dos processos, ele gera um novo processo. Gerando um novo processo, ele cai no método init. Ele define o ID, define quem é o master, diz que o estado atual desse processo é ativo, diz que não tem uma eleição e dá um feedback para o usuário dizendo que o processo foi criado. Após isso, ele verifica se não existe um master. Caso não exista um master, esse novo processo que acabou de ser gerado é dito que ele é o master. Após isso, é chamado o método setKillMaster. O setKillMaster tem como objetivo, ele gera uma thread e chama a função killMaster. O killMaster faz o quê? Ele faz uma pausa de acordo com essa constante que é definida lá no começo do código. Ele diz que o estado atual do master é falso. Ele faz a limpeza da lista dos processos que estão necessitando do recurso, aqui nessa parte. Ele diz que o recurso não está sendo utilizado e diz que o PID do processo atual é zero. Então quer dizer que ele não está sendo utilizado por nenhum processo. E dá um feedback para o usuário dizendo que o processo master morreu e que a lista dos processos que estão necessitando está limpa. Após isso, ele faz o quê? Ele vai lá e pega esse processo que acabou de ser criado, adiciona na lista dos processos, cria uma nova thread com o objetivo de fazer o quê? De chamar o método sendMessage, que ele pega e envia uma mensagem para o master solicitando o recurso. Então ele faz uma verificação se o processo atual não é o master. Caso ele não for, ele ele mostra um feedback dizendo que está requisitando o recurso e faz uma chamada para o master solicitando aquele recurso através do responMessage. O responMessage verifica o quê? Se o master não está morto. Caso ele estiver morto, é retornado falso. Se o recurso não estiver sendo utilizado e o tamanho da lista dos processos que estão necessitando do recurso for zero, ele diz que o recurso está sendo utilizado, quer dizer que não tem nenhum processo que está utilizando aquela lista. Ele diz que o recurso está sendo utilizado, mostra uma mensagem que liberou o acesso para aquele processo que solicitou, guarda na variável para guardar o PID, então ela guarda o ID do processo que solicitou na variável que é para guardar o PID do processo que está necessitando aquele recurso e retorna verdadeiro. Caso a lista não estivesse vazia, ele verifica se o ID do processo atual que está solicitando é o primeiro da lista. Se ele for o primeiro da lista, ele faz a mesma coisa. Ele diz que o recurso está sendo utilizado, só que a diferença é que aqui ele remove aquele processo da lista. Então, se ele estivesse como primeiro e o ID fosse igual ao do primeiro da lista, ele iria ser removido da lista, iria mostrar a mensagem que foi liberado o acesso e que ele foi removido da lista, retornando true. Caso ele não caia em nenhuma dessas opções, que a lista não esteja vazia e o ID do primeiro da fila não seja o ID do processo que está solicitando o recurso, ele faz uma verificação. Olha, se esse ID ele não estiver na lista dos processos que estão solicitando o recurso, ele faz o quê? Ele vai lá e adiciona aquele ID nessa lista. Ele pega e faz uma pausa, de acordo com o tempo máximo para se esperar, e ele chama o mesmo método para fazer toda essa verificação, até que ele retorne true. Caso o master morra, ele retorna falso. Então, se o master retornar true, ele faz o quê? Ele faz um delay
e daí esse delay ele é gerado de uma forma randômica entre o mínimo e o máximo para ser consumido. Após isso, ele dá um feedback para o usuário dizendo que está ok, e ele retorna para o master dizendo que consumiu esse recurso. Esse método consumed resource, ele faz o quê? Ele verifica se o estado do master está ativo, e se ele estiver ativo e o ID do processo que retornou que está ok for igual ao PID do processo que está com o recurso, ele vai lá e diz que esse recurso não está mais sendo utilizado. Caso o master tenha retornado falso, quer dizer que ele não estava vivo, ele vai lá e mostra dizendo que o processo master está morto e lança uma exceção iniciando uma eleição novamente. Então vamos ao algoritmo sendo executado. Então ali ele mostra que o tamanho da lista de pendentes é 0. Ele vai gerar um processo novo. Esse processo novo vai ser o master. A lista de pendentes ainda está 0, gera um novo processo. Esse novo processo faz uma requisição para o master. O master retorna dizendo que liberou o acesso. Cria um novo processo. Esse novo processo faz uma requisição para ter acesso ao recurso. Aquele outro processo que havia sido liberado o acesso através do master diz que não está mais utilizando. E aqui a gente tem mais 2 processos solicitando, totalizando 3 processos que estão na lista de pendentes. Após isso é criado um novo processo, é dito que o processo 39.510 recebe acesso ao recurso, um outro processo solicita, aquele processo que tinha recebido acesso retorna ok, mostrando que a lista tem 3 processos pendentes, que é os que estavam aqui que haviam solicitado acesso ao recurso. Mais 2 processos solicitam acesso ao recurso, o master morre, é criado um novo processo, iniciado um processo de eleição. Esse processo aqui que tem o maior PID é eleito como master. Um processo faz uma solicitação quando o master morre, voltando. Quando o master morre, a lista é limpa, então essa lista aqui vai passar a ter nenhum item. Após eleito o processo master, um outro processo solicita acesso ao recurso. O master, que é o que foi eleito como master, concede acesso ao recurso. Um outro processo solicita acesso ao recurso, um outro, e aqui está os 2, e assim sucessivamente. Então, esse é o algoritmo centralizado. Então, como é que ele funciona? Os recursos vão solicitando acesso ao master. O master, se o recurso não estiver sendo utilizado, ele vai lá e libera acesso. Caso ele estiver sendo utilizado, ele vai lá e adiciona na lista. E assim, conforme o processo que tem acesso ao recurso retorna ok, ele vai lá e libera acesso para o outro processo que é o primeiro da fila.